Irmãos, nós vamos à palavra bíblica. Abra a sua Bíblia no Salmo 24. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos desse Salmo. Salmo 24. Salmo 24. Vamos fazer essa leitura dos primeiros 5 versículos. O tema da mensagem é o dono de tudo. O dono de tudo. Leiamos então. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O mundo e os que nele vivem, e os que nele habitam, em outra versão. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amém, irmãos? O dono de tudo. Dono é mais do que chefe. Porque se você for ao dicionário, você vai olhar dentre os sinônimos de dono, tem chefe. Chefe é pouco para ser dono. O dono pode ser até chefe. E o chefe pode ser dono, mas não expressa a realidade, principalmente nesse texto que nós lemos. De forma que o melhor sinônimo seria proprietário. Proprietário. O dono é aquele que tem a posse, aquele que tem a propriedade. E percebemos então, irmãos, que esse salmo, nós precisamos entender a leitura dele pela ótica de que nós somos mordomos de Deus. A figura do mordomo hoje, salvo em algumas famílias e em algumas culturas, ainda existe. Mas aqui no Brasil, acredito que cada vez mais perdendo a sua importância, como se tinha antigamente. Nas famílias mais abastadas, não é? A figura do mordomo. O mordomo era aquele que administrava as coisas da casa. Ele estava ali, era responsável pelo que entrava, pelo que saía, pelo que se tinha na despensa, pelo cuidar dos demais da casa, pela família do seu senhor. São dispenseiros, e é bom o termo dispenseiros, porque tem a ver com dispensa, não é? Eu não sei se as casas hoje ainda tem aquela dispensa, algumas delas. Tem aquele armário que você coloca lá os seus alimentos, não é? E não dá nem para estocar tanto. Mas a dispensa era muito usada antigamente. Nas casas de família, não é? E mais precisamente ainda na zona rural. E ali se tinha o alimento, e se tinha então para todo ano quase, e alguém ia administrando ali aquela dispensa, a entrada e a saída de alimentos. Então nós somos dispenseiros, nós crentes, nós somos dispenseiros do Senhor, do reino de Deus, da obra de Deus. Nós somos administradores, olha que responsabilidade, administradores das coisas do reino de Deus, que vai muito além das questões que nós podemos ver e colocar como materiais, como finanças. Essas aí são, eu diria, coadjuvantes. Porque os valores do reino de Deus, eles estão muito mais além daquilo que é tangível, daquilo que é palpável. Os valores do reino de Deus, eles estão e precisam ser internalizados pelas pessoas, pelos crentes, e sendo propagados com vida às pessoas, ao mundo. Então, irmãos, mordomos nós somos, mas nós não somos donos. É até uma junção de palavras interessante. Porque nós somos mordomos, precisamos entender isso muito bem, mas nós não somos donos da obra. Nós não somos donos da casa. Nós não somos donos do reino. Nós não somos senhores. Nós não somos proprietários. Tem liderança
Liderança por quê? Porque a liderança ela está à frente. É ela quem cabe a ela o levar a obra de Deus no aspecto local. Mas é possível que algum líder, liderança, pastor, não é? Ou outro líder, tenha em mente, de forma equivocada totalmente, de que ele se ache proprietário e dono. Os ministérios personalistas, que nós chamamos, não é? Que fizemos menção há pouco tempo, eles têm esse caminho, lamentavelmente. O líder se acha dono, se acha proprietário. Eu dou graças a Deus, porque na Igreja Batista, o pastor não é um servidor de gravata, um funcionário de gravata, como algumas pessoas, quem sabe, de forma também equivocada, podem fazer a leitura, mas nós não somos donos em hipótese alguma. A igreja, por isso que por isso as assembleias, por isso o conselho, por isso o reunir, por isso o dialogar, por isso que a minha visão não é a única verdadeira. Louvado seja Deus, porque existe gente que vê diferente, e nesse ver diferente, aí está a riqueza, de dar uma opinião, uma sugestão, que seja muito melhor do que a minha. Então, irmãos, nós não somos donos, nós somos mordomos e não donos. E nós vamos então percebendo, irmãos, que de fato tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Eu lembro do texto de Romanos, Paulo escrevendo, porque dele, por ele, não é? E para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente, amém. Tudo é de Deus, nós somos de Deus. O que temos pertence a Deus. A igreja é de Deus. O mundo é de Deus, como diz o versículo 1 que nós lemos desse salmo. E eu vou trabalhar nessa manhã de forma muito pontual, mas destacando, irmãos, aqui nesse texto, princípios. Alguns princípios em relação a essa visão de um Deus que é dono. E que nós somos mordomos, administradores. E o primeiro princípio está justamente aí nesse versículo 1, que é o princípio da soberania. Deus é soberano. Do Senhor é a soberania. Nós podemos, e a minha geração mais ainda, chamar algumas pessoas de mais idade de Senhor. Eu fui educado assim, né? Lá em casa, a minha filha já não foi, chama você, mas o respeito, ela procura ter o mesmo, com a mãe também, é você, não teve jeito. Quando nós notamos, porque fomos educados chamando senhor e senhora, não é? E aí ela naquela fase ali de determinada idade, de entre 2, 3 anos, que é impressionante, uma criança com 2 anos, ela já tem um vocabulário de cerca de 200 palavras, não é? E aí, não, minha filha, é senhor, chama seu pai de senhor, sua mãe de senhor, e não teve jeito. Era você, senhora, aí confundiu tudo, né? Então deixa, chama de você, mas o respeito à figura paterna é primordial. Mas a minha geração foi acostumada, né? Chamado senhor, Deus me livre a gente chamar alguém de mais idade de você, não cai bem, né? Não cai bem, por isso que nos cânticos, quando chama Deus de você, para mim dói, não é? E eu sei do você como intimidade, entendo que o poeta até que fez o canto, pode ter essa expressão, porque você é um tratamento de proximidade, não é? Mas, irmãos, a ideia de Senhor aqui, desse Deus soberano, é muito importante, é muito profunda. Inclusive o judeu, isso desde que ele é povo, não é? Ele evita chamar Iavé, que é aquele tetragrama, aquelas 4 letras, quando Deus chega a Moisés e diz, olha, diga ao povo de Israel que eu sou o que sou. Porque Moisés estava interessado de dizer ao povo, ou que dizer ao povo, quem era aquele que estava enviando ele. Ele diz, diga que eu sou, me enviou. E esse eu sou até hoje tem sido objeto de estudo, irmãos, e não se conseguiu até hoje, até porque o idioma hebraico, ele não tem vogais, imagina. A nossa língua depende muito para você formar uma palavra,
das vogais, não é? Dentro do nosso vocabulário em português, mas no hebraico não se tem. Então, Yahvé é algo aproximado. Yahvé, aí temos Jeová, Javé, Já, como diz lá em Isaías, se não me falha a memória, não é? Mas todos eles aproximados. Então, para evitar tomarem o nome de Deus em vão, o que é que o judeu fez? Porque era um mandamento, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Então, eles chamavam Adonai, Adonai, não é? Que é Senhor, Adonai, ou o Eterno, o Eterno. Nós tivemos anos atrás aqui um judeu entre nós, não é? E aí ele, sempre as expressões, o Eterno, o Eterno, o Eterno, todas as vezes. E está certo. Porque, de fato, Deus é Senhor e é eterno. Então, essa soberania, esse princípio de soberania, irmãos, ele nos traz a ideia nítida, tão clara, de que Deus é soberano. Soberano. Houve um plebiscito há anos atrás, você há de lembrar, que nós escolhemos, né? Foi nos colocada as questões de escolha entre os regimes, né, de governo. E teve gente que defendeu com unhas e dentes o retorno, né, do reinado. E os reis humanos, e os reinos se abalam, como diz o Cântico que entoamos. Eles são temporários. Eles não têm a dimensão da eternidade e dos atributos que o nosso Senhor tem, o nosso Deus tem. Por isso que muitas vezes planejam e fazem estratégias que muitas vezes não têm êxito, ou têm um êxito limitado, porque justamente eles aliás, esquecem de que existe um Senhor que é soberano, que é Deus que tem o mundo nas mãos dele. O Senhor é soberano, irmãos, é o primeiro princípio que esse salmo nos coloca, o princípio da soberania de Deus. Ele é rei dos reis, ele é Senhor. O segundo princípio aqui que nós temos, irmãos, é o princípio da posse. O princípio da propriedade, de posse, de ser dono de fato. E está também no versículo 1, na parte B que nós chamamos. E podemos ler o versículo todo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, ou tudo que nela habita, o mundo e os que nele vivem. É o princípio de posse. Deus é dono de todas as coisas. Ele as criou e ele tem o domínio sobre elas. E lembramos do texto maravilhoso de 1 Crônicas 29, versículo 11, que inclusive nós lemos aqui, na devocional. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu, tudo. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Tudo é de fato de Deus, ele é o dono. E tem essa posse, essa propriedade. Então, o princípio da soberania, ele está relacionado automaticamente ao princípio da posse, nesse aspecto aqui do texto. Deus é possuidor, ele tem o poder sobre as nossas vidas e sobre o mundo. Mas há um terceiro princípio aqui, irmãos, dentro desse salmo, que podemos chamar de o princípio da criação. Princípio da criação. Versículo 2 diz: pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. O princípio da criação de Deus. Essa obra criada, esse mundo, até o que nós podemos ver, porque ninguém se engane que o mundo é aquilo que nós temos aqui apenas de forma visível, ou o que a geografia, enquanto ciência, junto com astronomia, nos coloca, porque está muito além. Vez por outra a gente ouve de que foi descoberto mais um planeta, porque o espaço sideral, ele ainda não foi, a Terra é limitada, mas o espaço sideral ainda não tem a sua decisão, a sua limitação, a sua medida exata, porque o homem ainda não chegou lá.
Em alguns locais, não. Então, nós percebemos aqui uma criação, irmãos, maravilhosa. Uma criação que tem o seu rumo, o seu curso. É porque nós vivemos num país que é chuva, ou é sol, é calor, ou é um pouquinho de frio, porque aqui no Nordeste, não é, salvo em uma cidade, por exemplo, Garanhuns, não é? Para quem já esteve ali, pode ser que no mês de junho faça algum friozinho, né? Ou no interior do estado aqui também. Eu lembro de cidades aqui que eu fui e nós tínhamos uma temperatura muito diferente da que temos aqui em Aracaju, uma cidade marítima. Mas percebemos que as estações, elas obedecem o seu curso. Elas obedecem. O sol raiou. Ele vai raiando todos os dias. O momento vem obedecendo, a criação vem obedecendo o seu curso. E nós percebemos então, irmãos, que esse princípio da criação, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, o escritor aos Hebreus, ele deixa tão claro. Veja como é a expressão do escritor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, das coisas invisíveis. Ou seja, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Lavoisier, ele, através da expressão que ficou totalmente conhecida, não é? Nada se cria, tudo se transforma. Alguém disse, nada se cria, tudo se copia, não é? Porque hoje tem muita cópia. Eu lembro de mais de uma vez, estudando em universidade, faculdade, o professor chegar e alertar, não é? Diz, olha, ninguém copie nada de internet para fazer o trabalho. Procure fazer as citações, aquele negócio, todas aquelas referências, não é, para quem ainda lidou com a área acadêmica e lida. Ninguém copie e cole, porque hoje é possível descobrir, descobre mesmo. Muita cópia, né, se tem, não é? E nós sabemos, irmãos, então, que essa criação, é que coisa maravilhosa. Ela foi criada pelo falar de Deus, pela palavra de Deus. Porque o ser humano hoje, eu vou falar com muito cuidado, porque não é na área nossa, mas o ser humano hoje ele não tem condições, ele pode transformar, mas ele não pode criar algo do nada como Deus fez. Porque a ideia aqui de criação, inclusive lá nos cursos de teologia que nós fazemos, e quem aqui teve a oportunidade, ou estudante de EBD, os escritores da nossa literatura fazem menção. Uma expressão latina, ex nihilo. Aqui só o diácono Enoque para falar melhor do que eu, né? Ex nihilo. Ex nihilo, irmãos, é criar do nada. Do nada. Porque o homem, ele não cria, ele já pega algo criado e faz. Mas Deus criou do nada, não existia nada. Num princípio, como diz o Gênesis 1, nada tinha, era caos. E Deus cria com a sua palavra. E Deus cria com as suas mãos, como fez, parou, né, para fazer de forma muito específica o ser humano, o homem e mulher, com as suas próprias mãos. Mas muito da criação, nós notamos lá em Gênesis, foi pelo falar de Deus. Haja luz e houve luz. Aconteça isso e aconteceu. Isso, irmãos, só um Deus de fato, que tem o princípio, aliás, o poder da criação nas suas mãos, pode fazer, pode realizar. Por isso o princípio da criação era no princípio, ele criou céus e terra, como diz Gênesis versículo 1, no capítulo 1, e aqui, antes daquele momento, não havia nada. Porque Deus não fez o universo a partir de blocos de construção, que já existiam, que eram pré-existentes. Ele começou do zero. Ele começou do nada. E esse é um atributo de criação que só Deus tem, que a divindade tem. Então, por isso, o princípio da criação. Então, nós temos aí o princípio de quê? Da soberania, o princípio de posse, de propriedade, e o princípio
da criação. Mas há um outro princípio dentro desse Salmo 24, de 1 a 5, que é o princípio da adoração. Princípio da adoração. O versículo 3 e o versículo 4 diz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Princípio da adoração. Aqui nós temos uma pergunta que o salmista faz, interessante que ele mesmo faz a pergunta e depois ele mesmo responde. É atribuído a Davi esse salmo. Não há uma certeza, como nós temos que o Salmo 23 foi feito por ele. Alguns eruditos, eles discordam se foi feito. Para nós não importa tanto. Mas o importante é saber que foi Davi ou quem foi. Nós percebemos aqui, irmãos, esse princípio da adoração. Quem de fato, porque aqui não se trata do templo, porque se foi Davi ou alguém contemporâneo a ele, nós não tínhamos o templo foi feito por Salomão, seu filho. Então não se trata do templo, de subir ao templo, mas subir ao lugar de adoração, ou seja, possivelmente o tabernáculo, possivelmente o lugar de adoração, que era em Jerusalém, no alto, no monte. E nós percebemos então aqui essa pergunta: quem é que pode, quem é que vai subir ao monte do Senhor para adorar? Quem é que vai subir? Quem é que vai poder entrar no seu santo lugar? É bom nós nos atentarmos, irmãos, a isso. Porque essa pergunta ela não vem em vão. Eu já ouvi gente dizendo assim: perguntar não ofende. Às vezes ofende. Mas perguntar traz muitas implicações. Aqui o salmista está de fato perguntando com uma implicação séria para nós, que somos considerados adoradores do Senhor. Porque não é de qualquer forma que se entra. Não é de qualquer forma que se adentra ao lugar santo para adorar. Porque no versículo 4 ele traz justamente a resposta, com as implicações que nós precisamos nos atentar. Quem é que vai subir? Quem é que vai adorar? Quem é que pode entrar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Essa lista não é exaustiva, ou seja, não é completa, existem outros requisitos, mas esses são fundamentais. Mãos limpas. Aí a pergunta que advém, não é, naturalmente: como estão as minhas mãos? O que é que minhas mãos têm tocado? O que é que minhas mãos têm manuseado? As minhas mãos têm sido objeto de quê? Para quem? Como estão as minhas mãos? Davi tinha um desejo tão grande de construir o templo. Ele já vinha armazenando materiais. Mas Deus chegou para ele claramente e disse: ó, você não vai construir o templo, vai ser o seu filho Davi. Você não vai construir porque você foi um homem que lutou muito. Embora num contexto bélico que era matar ou morrer, você derramou muito sangue. Você foi um homem combatente, um guerreiro. Então eu preciso de alguém mais manso. Eu preciso de alguém com outro perfil. E outra coisa, é possível que Deus deixasse isso também para Davi, de que embora fosse um desejo nobre, não é? Construir o templo, entendesse que ninguém faz tudo, ninguém é dono de tudo. Ele expandiu o reino, mas Salomão fez com que se consolidasse, lamentavelmente, por alguns caminhos ruins, de conchavos com aquelas mulheres, aquelas 1000 mulheres e 300 concubinas, ali eram conchavos com outras nações, como se desse uma ajudinha para Deus, né? Deus nos deu, então vamos agora preservar de qualquer forma, fazendo conchavos com pessoas, com homens que não eram tementes, com culturas, com povos que não eram tementes ao Senhor. E por isso ele se desvia no final da sua vida. Mas percebemos, irmãos, então aqui, de fato, esses requisitos: limpos de mão, puro de coração. É bom perguntarmos como está o nosso coração,
como nós entramos aqui nessa manhã, como nós chegamos, quais são as intenções do nosso coração, que Deus vê, eu não vejo, nem você vê. Talvez você possa trazer até o argumento que você nem sabe, mas nós percebemos claramente que aqui estão requisitos que implicam num princípio de adoração, irmão, sadia. Adoração sadia. Inclusive, tratando-se de ídolos, de uma fé que é focada em ídolos que podem ser, e nós falamos das religiões que têm os seus ídolos, né? Feitos de material, mas é possível, quem sabe, que algum crente, se não se policiar, ele comece a ter deuses, concorrendo ali com a divindade dentro do coração. É possível. E os nossos ídolos, nessa situação, em nada podem ser diferentes, infelizmente, daqueles que outros segmentos adoram e atribuem sucesso, vitória. Então, por isso, devemos ter cuidado com as intenções do coração e nem jura por deuses falsos. Então, aqui, irmãos, nós temos esse princípio da adoração. E a palavra última nesse ponto aqui é de que cuidemos nós da nossa vida. Porque, resumindo isso aqui em uma palavra, é santificação, que não é perfeição, mas é santificação de vida. É um processo, louvado seja Deus, é um processo que nós entramos quando fomos alcançados pela graça de Deus e que Ele permeie esse processo durante toda a nossa vida até chegarmos à eternidade. Mas nós não devemos deixar de lado, menosprezar, com o argumento, às vezes, tão pueris, enganosos, porque de fato Deus é amor e misericordioso. Mas, irmãos, ninguém brinque, ninguém brinque, porque o chegar diante dele, o se aproximar dele, o cultuá-lo, exige santidade de vida, não perfeição, meu irmão. E eu fico olhando como Jesus fez, porque às vezes a gente traz uma palavra dessa, e você pode estar dizendo assim, então está difícil mais ainda, pastor, porque minha vida não está bem. Então, o que fazer? Eu fico olhando como Jesus tratou as pessoas que passaram, que ele passou, aliás, pela vida delas. E disse, na realidade você tem feito isso, vai e não peques mais. Ou seja, não continue nessa prática, rompa definitivamente com isso, sepulte definitivamente essa postura, essa conduta, essa forma de ver as coisas e de proceder. Porque isso tem jeito, e o jeito sou eu, que posso entrar na sua vida e fazer a transformação. Então, tenhamos nós, irmãos, esse princípio da adoração com muita clareza em nossos corações nessa manhã. Mas há um último princípio aqui, irmãos, que é o princípio da redenção. Princípio da redenção. Versículo 5 diz, ele receberá bênçãos, esse que adentra no templo, receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E Deus, o seu Redentor, em outras versões, lhe fará justiça. É o princípio da redenção. Porque, irmãos, bênção tem sido hoje minimizada as bênçãos materiais, que são boas. Eu não vou dizer que é ruim, não. Embora a chamada teologia da prosperidade, ela foque apenas no aspecto e às vezes traz implicações sérias. Para dizer a você, e às vezes tem gente que embarca, não é? De que você não alcançou, você não prosperou, você não teve sucesso, porque você não teve fé. Porque sua fé está pequena, sua fé está manca, você ainda não sacrificou, você não fez o sacrifício. Isso a gente ouve. Liga o rádio, a televisão, aliás, não ligue, irmãos. Não ligue, não.
Não ligue não. Vá ouvir a rede 316, que é nossa, da Junta de Missões Nacionais. Né? É impressionante isso. E bênção ficou reduzida o quê? Aos bens materiais que são bons. A casa, o carro, né? Ao sucesso da empresa e tudo. Tudo isso, meu irmão, peça a Deus mesmo, coloque diante do Senhor, que o Senhor o abençoe mesmo. É dessa forma. Agora, bênção para nós, a maior delas, incomparável. Não é coisa assim que você medir no mesmo tamanho, não é incomparável a nossa redenção. Em Cristo Jesus. Por isso que esse salmista aqui, eu não sei a dimensão que ele tinha, possivelmente não tinha de um redentor como nós temos hoje, na nova aliança. Porque ele fala aqui de Salvador, e de salvar aqui, é claro que num aspecto de livramento, mas ele aponta para o Cordeiro de Deus, para a redenção através da cruz que Jesus foi, e venceu, e nos redimiu. Vou fazer uma pergunta aqui, só responda para você, mas reflita sobre isso. E é algo perigoso até o que eu vou colocar, mas você vai entender. Se você fosse se autocomprar, que valor você daria a você mesmo? Porque isso, ninguém escandalize, isso ocorreu há poucos anos atrás, com o regime escravagista. Gente da minha cor, da minha pele, negros, eles foram negociados como mercadoria. Eram olhados os dentes, a força bruta. E nós temos registro pela historiografia de que muitos escravos, irmãos, quando chegavam a 40 anos, que diz que a vida começa aos 40, não é? 40 anos ele não tinha mais condição de fazer nada. Ele estava inválido devido ao serviço, o dia todo, em condições, raríssimas exceções, alguns senhores, porque também se faça justiça, mas a maioria foi profundamente explorada. Porque assim, se pagou o preço, e era propriedade. Era propriedade. Esse reflexo, irmão, nós temos até hoje. No Brasil, em outros locais do mundo. E ninguém se escandalize que está visitando a gente até na igreja. Até na igreja. Aproveitar um ganchozinho mais aí, apesar do tempo. Foi do conhecimento nosso, irmãos, e parece que já compartilhei aqui, de igrejas que deixaram de ter no seu ministério pastoral pastores porque eram negros, pretos. Absurdo, irmãos. No tempo que nós vivemos. Mas aqui o que eu quero perguntar novamente a você e perguntar a mim, que valor você teria? A Jesus deram 30 moedas de prata. As 30 moedas, sabe o que é aquelas 30 moedas que Judas recebeu? Era o valor do escravo na época. Era o valor do escravo. Alguém era comprado naturalmente ou geralmente por aquele valor. Que valor você daria à sua vida? Quanto? Quanto? Eu vou lhe dar a resposta. Não perca tempo com isso não, porque nós já temos a resposta. Lembra o que Jesus disse? O que vale uma vida? A minha vida e a sua vida? Ela vale quanto? Mais do que o mundo inteiro. Mais do que o mundo inteiro. Você e eu, individualmente, nós valemos mais do que o mundo inteiro. Quando eu leio isso, irmãos, paro e até me emociono. Porque se tivesse só eu ou só você, Jesus viria para morrer. Jesus viria para ser o Redentor. Porque a minha vida, meu Deus, com tantos defeitos, nós temos, vale mais do que o mundo inteiro. É o Redentor,
É o princípio de redenção. Compra, em hipótese alguma, é muito pouco, irmãos. É redenção, é resgate. É alguém que estava morto e é redimido. É redivivo, como diz alguns hinos nossos. Esse princípio, irmãos, é maravilhoso. E aí eu lembro, tem coisas que a gente jamais esquece. O professor Duclé Chaves, impossibilitado de estar com a gente aqui cultuando. Ele tinha muita, o pastor Chaves dava as oportunidades de estudo bíblico, lembram? Os irmãos de mais tempo aqui. E se você tivesse paciência de ouvir, destilando a sabedoria daquele homem bíblica, era uma bênção. Não era esse pregador efusivo, às vezes de voz alta, como às vezes eu tenho, aquela coisa assim, não. Ele chegava assim, né? E falava. E se você tivesse paciência, repito, você bebia muito de sabedoria bíblica. E às vezes até pregava, mas o forte dele era o estudo bíblico. Tanto na IBD, quanto às vezes aqui, à frente da igreja, trazendo mensagem bíblica. Ele trouxe uma ilustração que eu jamais esqueci. Que diz que um menino, esses garotos que gostam de... Nesse tempo não tinha celular, certamente, né? Que hoje o menino já nasce e já dá no celular. Mas o barquinho de papel. Barquinho de papel, alguém fez para ele, e ele vai brincar, perto de um corregozinho, próximo à casa dele, sob o olhar da mãe, os cuidados ali, e ele jogava o barquinho, e disse que corria, pegava lá na frente, jogava o barquinho, corria e pegava lá na frente, e teve um dia que o barquinho foi embora. O corrego estava mais forte, e ele não conseguiu pegar. E diz o professor Duclé que aquele menino naquela noite, ele diz, mãe, e o barquinho? Vamos atrás, diz meu filho, amanhã. Olha, quem tem filho nessa idade, você tem que saber, tem uma habilidade enorme para você confortar, porque a coragem deles é ir logo na hora, na escuridão. Vai, e o menino ali quase não dormiu. Quando foi no outro dia, os pais vão com ele, procura o barquinho, e encontra, preso num galho. E ele, quando pega o barquinho, diz, meu barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. Eu te resgatei. Primeiro, porque eu te fiz. Aliás, foi o menino que fez, viu? Eu aqui já queria mudar a história. Foi o menino que fez o barquinho. E segundo, foi ele quem salvou. Assim somos nós. O Deus soberano, Criador de todas as coisas, que tem a posse das nossas vidas e respeita, às vezes até a forma de nós pensarmos, embora soberano Ele é. E quando Ele decide, está decidido. Ele não precisa pedir a sua sugestão para fazer nada. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Esse Deus que merece ser adorado com tudo que temos e somos. Nós somos dele 2 vezes, irmãos. Primeiro, porque Ele nos fez, somos obra das mãos do Senhor. Segundo, porque Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Meu barquinho, você é meu 2 vezes. E Ele disse para mim e para você, você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. Glória a Deus. Sejamos nós edificados com essa palavra. Deus, irmãos, é o dono de tudo. Louvado seja Deus. Oremos. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra explanada. Esse vaso que fala aqui, ele é frágil. Mas louvado seja Deus, porque cremos que a palavra ela chega ao seu objetivo. Porque é o Espírito Santo, que é Deus, e é de Deus, ele se encarrega de completar essa palavra nos corações da igreja, dos nossos irmãos. Exaltado, pois, seja o teu nome. Ó dono de tudo, faz com que nós possamos olhar para as nossas coisas, os nossos bens, a nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor, que nos rodeiam, e de fato ter essa leitura maravilhosa e perfeita
de que o Senhor é dono de tudo, nós não somos donos de nada. E que possamos administrar, Senhor. Possamos ser bons dispenseiros daquilo que o Senhor nos deu e da tua obra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos.